de bolso, sim, pra te fazer rir. É piadas de bolso, onde o bom humor vai fluir. É piadas de bolso, não tem como resistir. Aperte o play agora e deixa a comédia invadir. Um fazendeiro muito rico percebe que, devido a uma praga, os animais de sua fazenda estavam morrendo. Desesperado, resolve apelar para um curandeiro da região. Quando o curandeiro chega, vê que a mulher do fazendeiro era muito bonita. Sem pestanejar, ele pede que ela o ajude nas suas simpatias, e ela diz que sim. Ele então começa. Um beijinho no pé para salvar a vaquinha busca-pé. Um beijinho na canela para salvar a cabrita Gabriela. Um beijinho no joelho para salvar os coelhos. Um beijinho na coxa para salvar a vaca moxa. O fazendeiro interrompe o curandeiro dizendo: Seu curandeiro, pode deixar a vaca preta e o boi zebu morrerem, tá? Um sujeito vai até o médico e diz: Doutor, eu queria que o senhor me desse alguma coisa para que eu ficasse mais esperto. O médico então diz: O senhor toma 2 comprimidos destes por dia e volta daqui a uma semana, tá? Uma semana depois, o sujeito volta no consultório e diz: Doutor, acho que não fez muito efeito, não. Tomei e não senti nenhuma mudança. O médico então disse: Tome 3 comprimidos diariamente, então, e volta daqui a uma semana. Na semana seguinte, o sujeito volta e diz: Olha, doutor, eu sei que não fiquei mais esperto. O senhor tem certeza que este remédio não é bolinha de açúcar? Bingo! Começou a fazer efeito. Era um dia de muito sol e um louco esquece as chaves dentro do carro após travar a porta. Com um pedaço de arame, ele vai na porta do carro e, com a ajuda de outro louco, ele começa a tentar abrir a mesma. Começa então a delicada operação com seu amigo dando as diretivas. Mais para a direita! Um pouco mais para trás! Um pouco mais para frente! Falta pouco agora! Isso! Após retirar as chaves, finalmente o louco abre a porta do carro e o outro louco fala: Nossa, amigo, ainda bem que conseguiu abrir. Eu já estava com muito calor aqui dentro. A mulher de Thomas Edison, nervosa, diz a ele: Edison, querido, você inventou a lâmpada e ficou ótimo. Eu fico muito orgulhosa de você, alegre e coisa e tal. Mas agora trata de inventar uma coisa para apagar esta merda, porque eu não consigo dormir com essa bosta de luz na minha cara. Num concurso de Miss Universo, uma candidata responde às perguntas ao vivo do júri. Qual seu hobby predileto? Andar de motocicleta. E qual o seu prato preferido? Nadir Figueiredo? Você sabe qual é o cúmulo da vagareza? Não sabe? É apostar corrida com você mesmo e chegar em segundo lugar. João e Maria estavam no altar se casando. O padre então se vira para o casal e pergunta: Há alguém aqui que saiba algo que possa impedir este casamento? Eu sei. Fica quieto que você é o noivo, João. Um colaborador de uma grande empresa vai até seu chefe e pede aumento de salário. O chefe dele se vira e diz na cara dele: Eu é que não vou dar aumento de salário coisa nenhuma. Mas, chefe, eu estou trabalhando demais. Estou trabalhando por 2 aqui. Ah, é? Então me diga quem é o outro que eu mando embora já. Joãozinho estava no seu quarto jogando videogame, quando grita para sua mãe: Mãe, traz um copo com Coca-Cola para mim. A mãe disse: Como você é folgado, vem aqui e pega. E ele insiste: Mas mãe, traz um copo com Coca-Cola para mim, vai! Ela fica nervosa e diz: Joãozinho, se você pedir de novo, eu vou aí e te dou uns tapas, hein?
Mãe, quando a senhora vir aqui, traz um copo com Coca-Cola, tá? Duas mulheres se encontram e uma fala para outra. Nossa, amiga, que dia mais ruim foi hoje! Por quê? Pergunta a amiga curiosa. Você não imagina? Meu marido foi atropelado por um ônibus. Sinto muito, amiga. E como se isso não fosse o suficiente, cheguei no meu trabalho e me mandaram embora. Nossa, amiga, que coisa chata. Qual era o seu trabalho? Eu dirigia o ônibus. Inácio e Joaquim se encontram e Inácio diz: Compadre, meu cavalo tá muito doente. Eu me lembro que o seu tava ruim e você deu um remédio para ele, não foi? Foi sim, compadre. E qual era o nome do remédio? Era Zovirate. Então Inácio foi até a farmácia e comprou tal remédio e deu para o cavalo tomar. Mas ele não resistiu e morreu horas depois. Ele vai até a casa do Joaquim e diz: Compadre, eu comprei o Tardizovirate e meu cavalo morreu. O meu também morreu, compadre. Um sujeito convida um amigo para jantar em sua casa, dizendo-lhe: Amigo, sinta-se como se você estivesse na sua casa, tá? Ah, mas que pena. Pensei que fosse jantar melhor hoje. O dono do mercadinho vai até a casa de um freguês caloteiro para receber uma conta. Um garotinho abre a porta e atende o homem, que logo diz: Você pode chamar o seu pai? Meu pai não está em casa, não. Ele acabou de sair. Mas como ele não está? Eu vi ele na janela quando estava vindo para cá. Pois é, eu acho que ele também viu o senhor e por isso saiu. Joãozinho chega em casa e diz para o seu pai: Papai, hoje quando eu entrei no ônibus para vir embora da escola, eu pisei sem querer no pé de uma mulher e pedi desculpas. Ela me deu um doce dizendo que eu era muito educado. Que coisa mais linda, meu filho! E depois, o que você fez? Eu pisei de novo para ver se ganhava outro doce. Uma mulher liga toda desesperada para o marido no escritório, dizendo: Querido, o carro não quer pegar. Acho que tem água no carburador. Você já chamou um mecânico para ver? Não, querido. Então como é que você sabe que o problema é no carburador? É apenas um palpite? Tá bom, eu vou até aí para ver. Onde está o carro? Dentro do rio. Ademar chega em casa encharcado de bêbado e a sua mulher furiosa logo fala: Ademar, você já foi beber, né? Ele logo responde para a esposa: Foi sim. Já fui beber, adolescente, jovem e hoje eu sou um velho cansado do ser. Numa cidadezinha do interior, havia um pé de figo carregadinho, mas dentro do cemitério. Dois amigos resolvem então entrar lá de noite, quando não havia nenhum guarda, e pegar todos os figos. Eles pularam o muro do cemitério e subiram na árvore, com uma sacola nas mãos. Um deles começa então a distribuir os figos, dizendo: Um para mim, um para você. Um para mim, outro para você. Eles então deixaram cair 2 figos do outro lado do muro, e um deles diz: Caracas, você deixou cair 2 lá do outro lado do muro. Não liga para isso. Quando a gente terminar de pegar todos os figos daqui do pé, a gente vai lá e pega os outros 2. Ah, tá bom então. Vamos continuar a divisão. Um para mim, outro para você. E assim continuam, até que um bêbado que passava do lado de fora do cemitério escutou aquele negócio de um para mim e outro para você e sai correndo para a delegacia de polícia. Ele chega lá e diz para o policial: Seu guarda, pelo amor de Deus, me acompanha. Deus e o capeta estão lá no cemitério dividindo as almas dos defuntos. Você só pode estar delirando, seu bêbado.
Mas eu juro pro senhor que é verdade. Vem comigo e veja com os seus próprios olhos. E lá vão os dois pro cemitério. Eles pararam do lado de fora, junto ao muro, e começaram a escutar. Um pra mim, outro pra você. Um pra mim, outro pra você. O policial fica assustado e diz: mas não é que é verdade mesmo? É o apocalipse que chegou. Eles estão dividindo as almas dos mortos mesmo. O que será que vem depois? Neste momento, eles ouvem dentro do cemitério: pronto, acabamos por aqui. Agora a gente vai lá do lado de fora pegar os dois que estão do outro lado do muro. O bêbado sai correndo gritando: eu não disse pra você, seu polícia! Corre! Ei, você, chega mais! Se você ainda não se inscreveu, tá perdendo a chance de rir como nunca. Clica aí no botão inscrever-se e depois no sininho para ser avisado sempre que a gente postar um vídeo novo. E pra gente se sentir mais perto, comente de qual cidade ou país você está nos assistindo. Seu comentário é nosso combustível e é graças a ele que a gente continua a espalhar o bom humor por todos os cantos do planeta. Vem fazer parte da nossa família de piadas. Durante um dia de aula, a professora pergunta para o Joãozinho, que era filho do açougueiro: Joãozinho, como é que se faz uma linguiça? Professor, eu vou explicar para vocês, mas é muito confuso, tá? Primeiro a gente tira a tripa de dentro do porco e depois a gente coloca o porco dentro da tripa. Joãozinho chega para sua mãe e pergunta: mamãe, anjo voa? Claro que sim, meu filho. E por que a empregada aqui de casa não voa? Porque ela não é um anjo, meu filho. Mas por que o papai fica chamando ela de meu anjo, então? Dois loucos da cidade estavam de férias numa fazenda observando um ovo de galinha. Você viu, cara? Disse um dos loucos, olhando para o pintinho que tinha acabado de nascer. Olha como é incrível! Vê só como ele sai da casa deles! O outro louco responde: não sei não, viu? Eu acho mais incrível ainda como é que eles entram na casa. Na escola, Aninha comia uma maçã e o Joãozinho pede um pedaço. Ô, Aninha, dá um teco dessa maçã pra mim? Eu não posso, não. Ué, por que não pode? Só um pedacinho, vai. Já disse que eu não posso, tá? A minha mãe disse que uma tal de Eva fez isso com um tal de Adão e se deu muito mal. O professor se vira para o aluno Joãozinho e pergunta: Joãozinho, o que é que você quer ser quando crescer? Eu quero ser soldado, professor. Mas soldado? Você sabia que o soldado vai para a guerra e o inimigo mata ele? Não sabia não, professor. Então, eu quero ser o inimigo do soldado. Um bêbado chega no boteco e diz para o outro bêbado: Gervásio, hoje eu aprendi o que é um ladrão. Gervásio se interessa pelo assunto e fala: é mesmo, Ambrósio? E o que é um ladrão, então? Vou te dar o mesmo exemplo que me deram. Se eu pego uma nota de $10 no seu bolso, eu sou o quê? Gervásio então responde: se você pegar $10 do meu bolso, você é mágico, porque eu não tenho um tostão furado comigo. Depois de muitos anos de namoro, a namorada fala pro namorado: querido, o que você acha da gente se casar? O namorado pensa e fala: não sei não. Quem é que vai querer a gente? Num hospício, o telefone toca e Juvenaldo corre para atender e diz: alô? Do outro lado da linha, uma voz pergunta: alô, aí é do hospício? Juvenaldo fica bravo e fala: claro que não, né?
Você só pode estar louco! Aqui nem telefone tem! Um sujeito entra no boteco e pergunta para o atendente: Meu senhor, a comida daqui é boa? O atendente então responde: Olha, os clientes brigam por ela na hora do almoço. Vixe, então ela deve ser boa mesmo. Não é não. Quem perde a briga tem que comer. O marido se vira para a esposa e diz: Querida, se prepara que hoje à noite vai ser quente. A esposa, toda animada, diz: Nossa, querido, jura por tudo? O marido então responde: Juro. Eu acabo de quebrar o ventilador. Um avião com vários pedreiros que iam do Brasil para Dubai cai no deserto. Todos sobrevivem e um dos pedreiros fala: Nossa, quanta areia! Vamos fugir daqui, porque quando trouxerem a água e o cimento, a gente tá lascado. Um bebum saiu da igreja e o padre logo falou: Vá com Deus, meu filho, e que São Joaquim, Santa Clara, Santo Antônio e Nossa Senhora Aparecida te acompanhe. O bebum então pegou a sua bicicleta e foi embora. Depois de alguns minutos, ele caiu e disse: Eu sabia. Tanta gente montado na bicicleta, ia dar ruim mesmo. Um fazendeiro foi se consultar no médico que pergunta o que ele tinha, e ele fala: Bom, doutor, eu tenho uma mulher, uma vaca e uma galinha. Mas, meu senhor, não é isso que eu quero saber, não. Eu quero saber o que o senhor está sentindo. O fazendeiro fica sem graça e fala: Ah, bom, eu tô sentindo vontade de me separar da minha mulher, vender a vaca e comer a galinha com batatas. Um motorista bêbado é parado pela polícia às 2 horas da madrugada. O policial vai até o carro do motorista e pergunta: Onde é que o senhor vai a esta hora da madrugada? O bêbado então responde: Seu guarda, eu vou numa palestra sobre o abuso do álcool e seus efeitos letais para o nosso corpo. A palestra também tem como tema um mau exemplo para os nossos filhos e as más consequências para a família. Ela trata também do problema que o álcool causa na economia familiar, além de ser uma irresponsabilidade total. O policial fica surpreso e diz: Sério? E quem vai dar esta palestra a esta hora da madrugada? A minha esposa, assim que eu chegar em casa. Um sujeito sai na rua e vê uma mulher com uma roupa de enfermeira. Ela tinha um corpo que parecia um violão de tão bem feito que era. Ela passa do lado do sujeito, que olha e diz bem alto: Eita, que vontade de sofrer um acidente! Só para eu ficar no hospital que esta enfermeira trabalha e cuidar de mim. A enfermeira se vira para o sujeito e fala: Olha, o senhor vai ter que sofrer um acidente muito estranho. Eu sou parteira. O sujeito vai até um boteco e desabafa com um amigo. Olha, eu trabalho tanto que nem tinha tempo para cortar a barba. Para você ter uma ideia, minha mulher me apelidou de Barbicha. Era só eu chegar que ela dizia: O Barbicha chegou! Foram 4 anos trabalhando na fábrica e a barba só crescendo. Eu resolvi então tirar a barba e fazer uma surpresa lá em casa. Disse para mim mesmo que quero ver se ela me chama mais de Barbicha.
Saí do trabalho e fui na barbearia para cortar a barba. Tinha muita gente lá, esperei, mas fiquei com o rosto lisinho. Quando eu cheguei em casa, ela já estava dormindo com a luz apagada. Eu falei para mim mesmo, é agora que ela vai ter uma surpresa. E me deitei do lado dela. Comecei a cutucar para que ela acordasse. Quando ela acordou, colocou a mão na minha cara e falou: Mejuxa ainda tá aí, é? Tá quase na hora do barbicha chegar do trabalho. Ei, você, chega mais! Se você ainda não se inscreveu, tá perdendo a chance de rir como nunca. Clica aí no botão inscrever-se e depois no sininho para ser avisado sempre que a gente postar um vídeo novo. E pra gente se sentir mais perto, comente de qual cidade ou país você está nos assistindo. Seu comentário é nosso combustível e é graças a ele que a gente continua a espalhar o bom humor por todos os cantos do planeta. Vem fazer parte da nossa família de piadas. O moleque chega pra sua mãe e fala: Mãe, eu comprei um relógio. Que marca, meu filho? Marca as horas. A mãe fica nervosa e fala: Engrafadinho. E eu comprei um cinto, tá? Que marca, mamãe? A bunda! Um sujeito vai no boteco e diz pro amigo: Hoje às 2:30 da manhã entrou um ladrão lá em casa. O amigo então diz: Caramba, cara! Um ladrão entrou na sua casa e você ainda ri? E o que ele levou? Ele levou uma surra da minha mulher. Ela achou que era eu chegando no boteco. Um sujeito chega no trabalho e diz pro chefe: Minha sogra caiu no poço. O chefe fica chateado e fala: Puxa, sinto muito. E ela morreu? Não sei. Vamos tirá-la amanhã. Um sujeito queria comprar um cavalo, pois um amigo havia lhe dito que era um meio de transporte muito seguro. Além disso, naquele tempo, se viajava muito a cavalo. Então, ele comprou o cavalo e o vendedor do cavalo disse: Olha, esse cavalo tem um segredo, tá? Para ele correr, o senhor tem que falar graças a Deus. E para ele parar, o senhor tem que falar psico-psico, tá? O sujeito então pegou o cavalo, montou nele e saiu. O cavalo saiu bem devagarinho e o homem disse: Vamos ver se este cavalo corre mesmo. Graças a Deus! O cavalo começou a correr e ele falou psico-psico e o cavalo parou na hora. Ele ficou todo orgulhoso com a compra e olha para o seu relógio e percebe que já estava atrasado para o seu compromisso, que era uns 10 quilômetros dali. Ele se vira para o cavalo e diz: Graças a Deus! O cavalo então sai em disparada pela estrada. Logo na frente, ele vê uma placa que avisava que uma ponte havia caído. E ele tinha se esquecido da palavra que tinha que dizer para o cavalo parar. Quando ele estava quase chegando na ponte caída, ele se lembra e fala bem alto: Psico, psico! O cavalo então parou a um palmo do penhasco. E ele, aliviado, disse: Graças a Deus! Uma mulher vai no quarto da empregada e fala: Cris, o chinelo do meu marido tá no seu quarto. Como é que você explica isso, hein? A empregada fica sem graça e fala: Ah, eu não sei não, patroa. Ele sempre vem descalço. Num avião estavam 50 crianças. Um gaúcho, um mineiro, um carioca e um baiano. Deu uma pane no avião e ele começou a perder a altura. O piloto vai até a cabine e fala: Temos que diminuir o peso da aeronave. 3 homens adultos precisam pular para salvar as crianças. O gaúcho, então, vai até a porta do avião e grita:
pelo Rio Grande do Sul! E pula do avião. O mineiro chegou na porta e grita: por Minas Gerais! E também pula da aeronave. O carioca chegou na porta, encheu o peito de ar e grita: pelo Rio de Janeiro! E empurrou o baiano. Um dia desses, um caipira vai jantar na casa de um compadre. Quando ele chega lá, o compadre diz: compadre, hoje tem uma janta gostosa pra você. Minha mulher fez um prato diferente. Mas o que ela fez, compadre? Ela fez língua de vaca picadinha. Mas eu não como de jeito nenhum a tal de língua de vaca, compadre. Eu não como nada que sai da boca de um animal. Me desculpe, compadre, eu não sabia. O que ela pode fazer então pra você? Sei lá. Pede pra ela fritar uns ovos pra mim. Num lago com a água muito gelada no Canadá, estavam 3 turistas, sendo um brasileiro, um americano e um francês. Na outra margem do lago, 2 sujeitos conversavam sobre os turistas. Eu te dou $50 se você conseguir fazer com que aqueles 3 turistas entrem nessa água gelada. O outro, sem perder tempo, pega um barquinho e foi falar com os 3 turistas. Após algum tempo, os 3 pularam na água e o sujeito volta com o barquinho para pegar o dinheiro. O outro, curioso, perguntou: eu vou te pagar os $50, mas me conta o que foi que você falou para eles pularem no lago? Foi fácil demais! Um era americano e eu disse que era lei pular no lago. Tinha um francês e eu disse que era moda pular no lago. O outro era brasileiro. Eu apenas disse que era proibido nadar. Um menino chega para a mãe e pergunta: mãe, por que a senhora é branca, o pai é moreno e eu sou japonês, hein? A mãe deu uma risadinha e disse: meu filho, se você soubesse como você foi feito, você deu muita sorte de não latir. Dois amigos conversavam no boteco. A minha sogra só atrapalha. Dá palpite em tudo lá em casa. É uma jararaca. Olha, quando ela morrer, eu vou enterrar ela de cabeça para baixo. Ué, por quê? Se ela acordar e tentar cavar, vai sair lá na China. Um sujeito vai no consultório do médico e diz: doutor, já tá fazendo 3 meses que eu não durmo direito. Tenho um pesadelo terrível. Toda noite é a mesma coisa, o mesmo pesadelo. Eu não aguento mais. Eu acordo toda noite assustado e molhado de tanto suor. E, de fato, eu não sei mais o que fazer. E como é esse pesadelo, meu senhor? É o seguinte, doutor. Eu sonho com minha sogra vindo me comer. Ela vem montada num monstro horrível, com os olhos vermelhos saltando da cara e com aquele corpo todo peludo, dentes pontiagudos e afiados como uma navalha, unhas grandes e pavorosas, boca enorme e querendo me engolir. Nossa, deve ser muito amedrontador mesmo. Amedrontador, doutor? Deixa eu contar como é que era um monstro e o senhor vai ver. Uma sogra chega na porta da casa da sua filha e encontra o seu genro saindo com uma mala e furioso. Ela então pergunta: o que aconteceu, Ademar? Ademar, furioso, fala:
O que aconteceu? Aconteceu que eu estava viajando e mandei um telegrama para sua filha avisando que eu voltaria hoje. Cheguei em casa e o que é que eu encontro? Ela com outro sujeito na nossa cama. Nem mandando o telegrama ela me respeita mais. Eu fim da picada. Estou indo embora para nunca mais voltar. A sogra suspira e fala: Ai, calma, Ademar. Deve haver algum engano nessa história. Minha filha jamais faria uma coisa dessas com você. Espera um pouco que eu vou esclarecer esta história, tá? Alguns minutos depois, a sogra volta todo sorridente e diz: Eu não disse para você que tinha alguma coisa errada? Ela não recebeu telegrama algum. A esposa do Francisco era uma verdadeira baleia e ele não perdia a chance de tirar um sarro dela. Um dia ele fala: Puxa vida, não é que esse regime que você está fazendo resolve mesmo? A gente vê que você está emagrecendo de verdade. Fique sabendo que eu estou perdendo 3 quilos por semana. Ele então sorri e diz: Que beleza! Quem sabe daqui a um ano você não some de vez? Uma garota estava cansada de levar broncas do seu marido. Ela ligou para sua mãe e disse que não sabia mais o que fazer. Mamãe, ele só briga comigo. Eu acho que eu vou passar uma semana na casa da senhora, só para castigar ele. A mãe da garota então disse: Filha, se é para castigar ele, então deixa que eu vou passar uma semana na sua casa. Deus criou o burro e disse: Serás um burro, trabalharás incansavelmente de sol a sol, carregarás tudo nas suas costas, comerás sobras, não terás inteligência alguma e viverás 30 anos. O burro então respondeu: Eu farei tudo isso, meu senhor, porém viver 30 anos é muito. Me dê somente 10 anos. E assim Deus fez o burro com 10 anos de vida. E Deus criou o cachorro e disse: Serás um cachorro, cuidarás da casa dos homens e serás seu melhor amigo. Comerás a comida que te derem, viverás 20 anos. O cachorro respondeu para Deus: Senhor, eu farei tudo isto. Porém, viver 20 anos é demais para mim. Poderia o Senhor me dar somente 10 anos? E assim Deus o fez com 10 anos de vida. Deus então criou o macaco e disse: Serás um macaco e pularás de galho em galho fazendo trapalhadas e serás engraçado. Viverás 20 anos. O macaco então diz: Meu senhor, tudo isso? Me dê metade disso. E assim Deus o fez com apenas 10 anos de vida. Finalmente, Deus criou o homem e disse: Tu serás o homem, o único ser inteligente sobre a face da terra. Usarás tua inteligência para dominar os demais animais da natureza, dominarás o mundo e viverás 30 anos. Mas 30 anos? É muito pouco, meu senhor. Olha, me dá os 20 anos que o burro recusou, os 10 anos que o cachorro não quis e os 10 anos do macaco, tá? E assim Deus fez o homem com este pedido. É por isso que o homem vive 30 anos, se casa e passa a viver 20 anos como um burro, trabalhando de sol a sol, carregando tudo sobre seus ombros. Depois se aposenta e passa a viver mais 10 anos como um cachorro, cuidando da casa e comendo o que lhe dão. Então, ele fica velho e vive mais 10 anos vivendo como um macaco, saltando da casa de um filho para o outro e fazendo palhaçada para divertir os netos.
Dois sujeitos vão na casa de um amigo e perguntam o que ele queria ganhar de aniversário. Pedro, dá uma sugestão pra gente? Não sabemos o que comprar pra você. O Pedro pensa um pouco e fala: Pessoal, pode me dar um cachimbo gravado com a cara da minha sogra? Os dois sujeitos surpresos perguntam pro Pedro: Nossa, você gosta tanto assim da sua sogra? Não, e é que eu quero parar de fumar de qualquer jeito. Um papagaio vivia falando que seu dono era corno. O dono não aguentava mais e colocou ele dentro de uma caixa de sapatos e saiu chutando pela casa por 10 minutos. Ele então parou de chutar e pensou: eu já devo ter matado esse papagaio. Ele então abriu a caixa e o papagaio, atordoado, gritou: Onde é que você estava, seu corno? Não sentiu esse terremoto, não? Um sujeito vai na festa de um amigo e depois de comer e beber muito, sente uma vontade louca de dar uma cagada. Ele então vai no único banheiro que tinha na casa, mas tinha uma fila com 7 pessoas esperando para entrar. Ele então pensa: Ai, nossa, se eu entrar nesta fila, acabo cagando nas calças. Vou procurar um lugar tranquilo lá fora e cagar por lá mesmo. Ele então vai no quintal da casa e vê que havia uma cerca que separava a casa da do vizinho. E junto da cerca era bem escuro. Ele vai até a cerca, arreia as calças e descarrega toda a bosta lá mesmo. Ele se lembra que não tinha papel para limpar o merdeiro que estava grudado na bunda. E como ela era exigente, tira um dos sapatos e se limpa com a meia mesmo. Quando ele acaba a limpeza, olha para o chão e não vê mais um monte de bosta que havia feito. Ele procura e não acha nada. Ele então pensa: Bom, vou sair daqui para não me verem e amanhã eu volto para solucionar este mistério. A festa então acaba e o sujeito vai para casa. No outro dia de manhã, ele acorda e vai direto para a casa do amigo, viu o que aconteceu com um monte de bosta que havia sumido na noite anterior. Como ele não queria ser taxado como o cagão do quintal, pensa no caminho numa desculpa para poder entrar na casa sem ser descoberto. Ele chega na casa do amigo e diz: Tudo bem, Juvenal? Olha, eu acho que ontem deixei meu casaco aqui. Será que eu poderia entrar para ver se eu acho? Claro que sim, mas olha, toma cuidado se você for lá no quintal, que ontem até cagaram em cima da minha tartaruga. Num sítio, havia um papagaio que pegava todas as galinhas, as codornas e etc. O dono do papagaio tinha muito orgulho dele, pois ele não conhecia outra ave que tinha este comportamento. Certo dia, ele foi para a cidade e, quando retornou para o sítio, viu o papagaio estendido no chão e gritou: Meu Deus! Meu papagaio morreu! Quem matou meu papagaio? Onde é que eu vou arrumar outro papagaio assim? De repente, o papagaio abriu um dos olhos e disse: Shhh! Cala a boca, meu! O dono da ave então fala: Nossa, você não morreu não! Mas o que é que você está fazendo aí caído no chão? Shhh! Eu tô aqui me fingindo de morto para ver se pego esta urubua que tá voando lá em cima. Um sujeito vai no médico e diz: Doutor, eu tô com muita dor.
Por favor, me examine e veja o que é. O médico então pergunta: examino sim. Onde é que dói? Sei lá, doutor. Só sei que dói o corpo todo. O médico então examina, faz exames no sujeito, tira chapas e não acha nada. O sujeito chega bem perto do médico e diz: Então, doutor, achou algo? O médico então sente um bafo de pinga vindo do sujeito e fala: olha, eu não achei nada, mas pode ser a cachaça. Tá bom, doutor. Eu volto quando o senhor estiver sóbrio, então. 2 sujeitos estavam caçando numa floresta. Depois de caminharem bastante pela mata, um deles cai desfalecido no chão. O outro fica apavorado, pega o celular e liga para o serviço de emergência e fala: Socorro! Estamos na floresta e meu amigo caiu no chão. Acho que ele morreu. O atendente do socorro fala: Calma, meu senhor. Primeiro temos que ter certeza que ele morreu. Um silêncio toma conta do momento, seguido por um tiro. Pronto. E agora? Um sujeito estava todo largado no sofá, assistindo televisão, só de cuecas, pensando: o coelho pula como um macaco e vive 8 anos. Os cachorros correm por todo lado e vivem 15 anos. As tartarugas não fazem nada e vivem 150 anos. Isto prova que não fazer nada é mais saudável. Então, o que eu tenho não é preguiça, é estratégia para viver mais. Ei, você, chega mais! Se você ainda não se inscreveu, tá perdendo a chance de rir como nunca. Clica aí no botão inscrever-se e depois no sininho para ser avisado sempre que a gente postar um vídeo novo. E para a gente se sentir mais perto, comente de qual cidade ou país você está nos assistindo. Seu comentário é nosso combustível e é graças a ele que a gente continua a espalhar o bom humor por todos os cantos do planeta. Vem fazer parte da nossa família de piadas. Um louco estava viajando de trem e ao seu lado tinha um homem dormindo na poltrona. De repente, o louco acorda o homem e diz: Nossa, o senhor viu? Viu o quê, meu senhor? As árvores! O que é que tem as árvores, meu amigo? Elas estão voltando! Não acredito. O senhor me acordou para dizer isto, meu senhor? Mas olha só a velocidade destas árvores! Não é possível que o senhor me acordou para vir com esta conversa de gente louca, né? O louco pensa e fala: Eu tô pensando em voltar de árvore. O professor pergunta para o Joãozinho: Joãozinho, quantos anos seu pai tem? Joãozinho pensa um pouco e responde: Ele tem a mesma idade que eu, professor. O professor ficou surpreso com a resposta do aluno e pergunta: Mas como é que isso é possível, Joãozinho? Joãozinho, sem perder tempo, fala: Bom, é simples. Ele ficou sendo meu pai no mesmo dia que eu nasci. Joãozinho, assustado, fala para o seu pai: Pai, tem um bicho na parede. Não é bicho, meu filho, é apenas um prego. Joãozinho olha para a parede de novo e fala: Pai, tem um bicho na parede. Não insiste, Joãozinho. Eu já disse que é um prego e não um bicho. Joãozinho insiste de novo e fala: Então tá, pai, o prego tá andando na parede. Um sujeito foi no Mato Grosso caçar e pega apenas um papagaio. Ele se encanta com o bichano e resolve correr o risco de levá-lo para casa. Coloca o papagaio dentro do carro e pega a estrada. Numa destas barreiras policiais, que fiscaliza se a pessoa está trazendo animais silvestres,
Um guarda pede para o sujeito parar o carro e percebe que ele estava transportando um papagaio. O guarda logo diz: Meu senhor, vou multá-lo e apreender o papagaio e seu carro. Não viu que é proibido pegar animais silvestres na natureza? O sujeito sai do carro e fala: Calma, seu guarda, este papagaio é meu de vários anos. Ele é ensinado. Ensinado? Como assim? Olha, se eu der um comando, ele obedece. Se, por exemplo, eu o soltar e disser: Voa, papagaio, ele sai voando. E depois de eu disser: Volta, papagaio, ele retorna para mim. O guarda não acredita no sujeito e diz: Então, solta ele e depois o chama para eu ver. O sujeito então pega o papagaio e diz: Voa, papagaio! O papagaio sai voando para dentro da mata e some. O guarda abre um sorriso e diz: Agora chama um papagaio de volta para eu ver. O sujeito abre um sorriso ainda maior e diz: Que papagaio, seu guarda! Um japonês chegou na rodoviária e pediu uma passagem para Taubaté. A atendente da rodoviária então fala: Olha, para Taubaté não tem ônibus, mas tem para o Rio de Janeiro. O japonês então fala: Mas não quero ir para o Rio, né? Eu quero ir para Taubaté. A atendente se vira para o japa e fala: Mas este ônibus passa em Taubaté. É só pedir para o motorista parar lá para o senhor descer. O japonês pensa e diz: Então tá bom. Ele paga e pega a passagem para o Rio de Janeiro e vai até o ônibus. Ele entra e pede para o motorista: Ô senhor, por favor, podem dar uma paradinha em Taubaté para eu descer? Se eu estiver dormindo, me acorda. Eu preciso muito parar em Taubaté, tá? O motorista disse que pararia assim e sai pela estrada. O japonês então adormece dentro do busão e só acorda no Rio, fica puto da vida e grita com o motorista: Poxa, motorista, eu não te disse para você me acordar se estivesse dormindo e me deixar em Taubaté? Agora eu vou perder o meu compromisso lá! Seu palhaço, seu maldito! Uma velhinha ouvindo aquilo fala para o seu marido: Nossa, que japonês bravo! O marido diz: Bravo? Você não viu nada. Precisava ver aquele que desceu em Taubaté. Um sujeito tinha um papagaio preso numa gaiola dentro de casa. E quando ele saía para trabalhar, deixava o papagaio solto na sala. Ele, então, percebeu que a conta de telefone estava vindo muito alta e, analisando, observa que havia vários números chamados que ele não conhecia. Isso se repete por 3 meses e ele pensa: Será que o papagaio está fazendo estas ligações? Vou tirar esta história a limpo. Ele então coloca uma câmera na sala para ver se o papagaio estava usando o telefone quando ele saía para trabalhar. À noite, quando ele volta do trabalho, olha na gravação da câmera e vê o papagaio utilizando o telefone da casa. Ele não acredita naquilo, pega o papagaio e o prega na parede com as asas abertas. O papagaio, durante a noite, percebeu que ao seu lado estava um crucifixo e logo diz: Há quanto tempo você está pregado aí? Há milhares de anos, meu filho. Nossa, você deve ter feito muitas ligações, então. Um homem entra no boteco na segunda-feira e diz pro atendente: O senhor pode me servir um uísque e um pepino inteiro? O atendente acha aquilo estranho, mas mesmo assim serve o cliente, que bebe todo o uísque e enfia o pepino no ouvido. Na terça-feira, o mesmo homem entra no mesmo boteco e faz o mesmo pedido. Ele então repete o gesto do dia anterior e o atendente fica cismado. Na quarta-feira, o homem entra no boteco e pede novamente um uísque e um pepino. O atendente serve o homem, que novamente toma o uísque e enfia o pepino no ouvido. Então, o atendente pensa:
Mas por que será que este cara enfia o pepino no ouvido? Se ele voltar amanhã, eu vou dizer a ele que o pepino acabou e ver o que ele vai fazer. Na quinta-feira, o homem retorna ao boteco, faz o mesmo pedido e o atendente fala: "Me desculpe, meu senhor, mas o pepino acabou." O homem pensa e diz: "Por acaso o senhor tem bananas aí?" "Sim, bananas eu tenho." "Então me serve um uísque e uma banana." O atendente serve o homem, que toma o uísque e enfia a banana no ouvido. Inconformado e curioso com a cena, o atendente grita: "Mas por que o senhor enfiou a banana no ouvido?" O homem grita de volta: "Porque não tinha pepino." Valdemar morava no interior e ia na farmácia do amigo Joel tomar um café toda a tarde, pois ele era muito sozinho, já que não entrava nenhum cliente para comprar nada lá. Ele chega na farmácia, papo vai e papo vem, até que o telefone toca e o Joel corre para atender. Era o gerente do banco, pedindo para que ele vá até lá e assine um documento urgente. Ele então pede para o Valdemar tomar conta da farmácia para que ele fosse no banco e não precisasse fechar a porta. Como não entrava nenhum cliente naquela farmácia, o Valdemar aceita e fica tomando conta do comércio para o amigo. Foi só o Joel sair para ir no banco que um senhor entrou na farmácia perguntando: "O senhor pode me dizer se tem algo contra a tosse?" "Pode tossir à vontade, não tenho nada contra não." "Não é isso, meu senhor. Quero saber se o senhor tem algum remédio para tosse." O Valdemar, como não sabia de nada, pega na prateleira um remédio qualquer e dá para o cliente, que estava com muita tosse, e resolve tomá-lo lá mesmo. Quando Joel volta do banco, vê o cliente todo encolhido num cantinho da farmácia e suando frio. Ele então pergunta para o Valdemar: "Valdemar, por que é que aquele cliente está todo encolhido ali naquele canto?" "É que ele queria um remédio para tosse e eu dei este aqui para ele." Joel pega o remédio e fala: "Mas Valdemar, isto é o laxante e não o remédio para tosse." O Valdemar abre um sorriso e diz: "Deve servir. Olha só o medo que ele tá de tossir." Ei, você, chega mais! Se você ainda não se inscreveu, tá perdendo a chance de rir como nunca. Clica aí no botão inscrever-se e depois no sininho para ser avisado sempre que a gente postar um vídeo novo. E para a gente se sentir mais perto, comente de qual cidade ou país você está nos assistindo. Seu comentário é nosso combustível e é graças a ele que a gente continua a espalhar o bom humor por todos os cantos do planeta. Vem fazer parte da nossa família de piadas. Um garoto vê uma menina fumando na escola e diz para ela: "Nossa, uma menina tão jovem e bonita fumando escondido." A menina então responde: "Pois saiba que meu avô morreu com 99 anos, tá?" O rapaz fica curioso e pergunta: "E ele fumava também?" Com um sorriso, ela responde: "Não, mas ele cuidava da vida dele." Uma menina diz para o pai: "Papai, eu estou com medo dos fantasmas." "Isso não existe, minha filha. Quem te disse essa besteira?" A menina, com muito medo, fala: "A empregada." "Eita! Corre, minha filha!" A menina, não entendendo mais nada, pergunta: "Por quê, pai? Nós não temos empregada." Um dia, minha mãe saiu com a minha tia e deixou meu pai tomando conta de mim. Eu tinha uns 2 anos e meio para 3 anos, não me lembro ao certo. Minha avó tinha me dado de presente que eu gostava muito: um jogo de chá. Era um dos meus brinquedos favoritos. Meu pai estava na sala assistindo televisão e eu trouxe para ele uma xícara de chá, que na realidade era apenas água. Depois de várias xícaras de chá,
E eu recebendo muitos elogios do papai, minha mãe chegou. Meu pai fez ela se sentar na sala para me ver trazendo uma xícara de chá, porque era a coisa mais fofa do mundo para ele. Minha mãe se sentou e então vinha eu pelo corredor com uma xícara de chá pro papai. E ela ouviu o bebê todinho. Então, minha mãe disse pro meu pai: querido, lhe passou pela cabeça que o único lugar que ela alcança água é a privada? Um jovem foi na casa da namorada para um jantar e conheceu os seus pais. Ele chega na casa dela para jantar, senta-se à mesa e tudo estava indo muito bem, até que após a refeição, ele sente os gases revirando na sua barriga. A namorada e a mãe se levantaram da mesa para lavar pratos, e os únicos em torno da mesa eram o pai e um velho cachorro de caça chamado Duque, que estava descansando debaixo da cadeira do jovem. O jovem resolveu testar sua sorte e soltou um pequeno peido. E o pai então gritou: Duque! O jovem estava contente de ver que seu plano tinha dado certo e seguiu com um peido mais forte do que o último. O futuro sogro gritou novamente: Duque! O cachorro nem sequer se moveu. O jovem então decidiu soltar um peido que colocava tudo para fora, como uma explosão final. Ele soltou o peido e o pai grita: Duque, sai logo daí de baixo que esse cara vai cagar na sua cabeça! Um brasileiro trabalhava na seção de verduras em um pequeno supermercado nos Estados Unidos. Chega um cliente e lhe pede apenas meio pé de alface. O brasileiro pede ao freguês que aguarde, pois ele teria que consultar o gerente da loja. Ele chega na gerência e grita na porta: Patrão! Tem um unha de fome que quer comprar apenas meio pé de alface? Nem bem ele acabou de gritar, o brasileiro percebe que o freguês estava bem atrás dele. Então ele se vira para o cliente e fala com voz aveludada: Este distinto cavalheiro aqui quer comprar a outra metade. O gerente do mercadinho, então, autoriza a venda. No final do expediente, o gerente manda chamar o funcionário e diz: Você tem grande presença de espírito, meu rapaz. Conseguiu se sair bem da enrascada em que se meteu hoje. É de funcionários assim que eu gosto. De onde você é? Eu sou do Brasil, chefe. Ah, é? E por que você deixou o Brasil? Não gostava de lá? O brasileiro então diz: No Brasil só tem galinhas e jogadores de futebol. O gerente, preocupado, diz: Ai, minha esposa é brasileira. O brasileiro, sem perder tempo, fala: Não me diga! Em que time de futebol ela jogava? Um marinheiro e um pirata se encontram em um bar e começam a contar suas aventuras pelos 7 mares. Um marinheiro nota que o pirata tinha uma perna de pau, um gancho e um tapa-olho. Curioso, ele pergunta: Por que você tem essa perna de pau? O pirata explica: Nós estávamos em uma tormenta no mar e uma onda enorme veio por cima do navio. Ela me jogou no mar e eu caí no meio de um monte de tubarões. Lutei contra eles e consegui voltar pro navio, mas um tubarão conseguiu arrancar minha perna. Nossa, que história! E o gancho? Foi culpa do tubarão também? Não, o gancho foi outra história. Nós estávamos abordando um barco inimigo e, enquanto lutávamos, eu fui cercado por 4 marinheiros. Consegui matar 3, mas o 4º me cortou a mão. Caramba! Incrível! E o tapa-olho? O pirata fica triste e responde: Caiu um cocô de pombo no meu olho. E você perdeu o olho só por causa do cocô de pomba? Era o meu primeiro dia com o gancho. Em uma fazenda, vivia um casal de velhinhos, daqueles bem idosos. Eles tinham um neto chamado Gustavo, que era militar e lutava em ringues de vale tudo. Gustavo, então, foi passar as férias na fazenda dos avós. Ele gostava muito das galinhas
e todos os dias pela manhã ia alimentá-las. Certo dia, quando Gustavo foi alimentar as galinhas, sentiu que uma galinha não estava mais ali. Ela havia sumido. No outro dia pela manhã, ele viu que mais 4 galinhas tinham sumido. E ele ficou muito com raiva e disse: "Hoje de madrugada eu vou acordar e pegar esse filho da mãe ladrão de galinhas." De madrugada, ele usou suas técnicas de camuflagem e se escondeu no meio do mato. Ele vê de relance o cara com roupa preta e não perde a oportunidade de agarrá-lo. Ele taca-lhe a mão nos ovos, aperta e diz: "Safado! Fala quem é você, seu filho da mãe!" O cara fica calado e só se ouve uns gemidos do tipo O Gustavo, já mordido, aperta com mais força e torce os ovos pro lado e repete: "Fala quem é você!" Na mesma hora, o cara de preto responde: "Sou eu, o Zezinho, o Mudinho." Um cara estava na sua casa toda à vontade assistindo televisão, quando alguém bate na porta e ele vai atender. Quem é? É a morte. A morte? Sim, a morte. E o que você quer comigo, dona Morte? Na verdade, eu só passei aqui para te avisar que daqui a 5 dias eu volto para te pegar. O cara fechou a porta com tudo e ficou desesperado, sem saber o que fazer. Então ele teve a ideia de raspar todo o cabelo, colocou um bigode postiço e fez um monte de mudanças nele para a morte não reconhecê-lo. Depois dos 5 dias, alguém bate na porta da casa dele e ele vai atender. Quem é? É a morte. O que você deseja? Cadê aquele cara que eu vim buscar? Se refere ao cara que morava aqui? Ele viajou para a Europa. Eita! Viajou para a Europa! Carambola! Então vem você mesmo.